Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Uma reflexão nesse início de vídeo. Seja intenso, seja extenso, seja inteiro e, sobretudo, seja honesto. Reflita sobre isso. Super importante. A vida é breve demais para não ser vivida. Então, seja grato, cultive a gratidão, busque ser feliz e tire da vida o seu melhor. Vamos falar dos hards. Os hards são aqueles desanimados, são aqueles pessimistas. Lembram da hiena de Hanna-Barbera? Tinha Lip, o leão, o rei da selva, sempre otimista, e a hiena hard, que vivia repetindo: ó céus, ó vida, ó azar. Pois bem, no mercado financeiro, na análise econômica, macroeconômica, há muitos hards espalhados por aí. E uma matéria me chamou a atenção porque ela foi divulgada na Exame e ela é o retrato do hard. A matéria dizia o seguinte, o título, né, chamada Frio, Inadimplência e Copa do Mundo impactaram as vendas, mas o lucro da Renner ainda assim cresceu 16% no quarto trimestre. Então os pessimistas, os hards, devem estar enlouquecidos, porque a despeito de tudo que eles achavam que iam corroborar para a queda dos números, dos indicadores da Renner, ainda assim a Renner cresceu, para desespero dos pessimistas. Fazer o quê, né? Um dia eles vão entender. Bom, as torres da Oi, a gente falou sobre isso outro dia, já houve a anuência prévia da Anatel. Ela foi concedida agora no dia 22 de fevereiro. Mas ela foi concedida com condicionantes. Uma parte do valor referente à alienação dos bens reversíveis deverá ficar retida em uma conta bancária específica, a pedido da Anatel, até que o TCU, o Tribunal de Contas da União, decida sobre como devem ser utilizados os recursos provenientes dos ativos de concessão da telefonia fixa. Então, temos aí esse dado, ou seja, a Oi teve anuência prévia, mas uma parte do dinheiro vai ter que ficar reservado nessa conta até o TCU se manifestar. E aí você já sabe como é a procrastinação do serviço público, né? O valor da negociação com a Highline foi de 1,7 bi, englobando aí 8 mil torres. O despacho estabelece que desse total, cerca de 7 mil são consideradas bem reversíveis, das 8 mil torres. O valor contábil, conforme a relação de bens reversíveis, é de 163,914 milhões, enquanto que o custo de aquisição é de 439,776 milhões. Vamos aguardar a efetiva conclusão da operação. Mas foi mais um passo, vamos ser otimistas, vamos olhar o lado cheio do copo, foi mais um passo no desatar deste nó da venda desta posição de torres para a Highline. Então vamos olhar desse aspecto, vamos ser otimistas, né? E torcer para que o TCU seja menos procrastinador e seja intempestivo no seu pronunciamento, não é verdade? Vamos torcer para que isso aconteça. Bom, vamos falar da GE. Eu acho que a GE, a gente tem que falar da GE. Eu já dei minha opinião. Alguns queriam saber o que é que eu achava sobre a GE. Eu já disse algumas coisas que eu julgo que são relevantes para que a gente raciocine. Primeiro, o Rodrigo Abreu não pode estar no Conselho de Administração. Não deve. Poder pode, ele pode, mas não deve. Não deve estar no Conselho de Administração e já expliquei em vídeos anteriores o porquê eu acho isso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, ele apresentou uma chapa com 9 membros e ele sendo um dos 9 membros. Então já tiraria ele e ficaria com 8.
Estes 8 conselheiros que ele apresenta nessa chapa são todos conselheiros já de muito tempo. Desde 2019 esse pessoal está no conselho. Está na hora, esse é meu ponto de vista, está na hora de dar uma renovada no conselho. Isso significa mudar todos? Não, eu acho que pelo menos 3 nomes ou 4 podem ser mantidos, porque há nomes de qualidade neste conselho, como o ex-presidente do BNDES, como o ex-presidente da Burger King, como o ex-presidente da consultoria Falcone, né? Então, eu acho que há gente de qualidade que vem acompanhando o processo de turnaround há bastante tempo, e eu acho que é importante que uma parte deste conselho sim seja mantida pela sua competência. Agora, manter o conselho na sua totalidade, não. Porque este conselho ele vem sendo um conselho legitimador do Rodrigo Abreu e eu acho que a Oi tem falhado no trato com o seu acionista minoritário. Então, se você está satisfeito, vota nessa chapa do Rodrigo Abreu. Se você não está satisfeito, é preciso tentar votar em outra coisa. Bom, o que temos como outra coisa? Temos a chapa apresentada pelo Vitor Adler, com 9 nomes também. Não conheço todos os membros do conselho apresentado, vi pelo currículo que alguns têm experiência como conselheiro de outras empresas, mas eu diria que o melhor dos mundos seria fazer uma composição. Ou seja, são 9 conselheiros que deverão ficar no novo conselho da Oi. O ideal seria que tivéssemos 4 nomes da chapa do Rodrigo Abreu e 4 nomes da chapa do Vitor Adler. Dá 8, fica faltando 1. Este 1 que fica faltando, deveria na Assembleia surgir um nome que pudesse nem ser indicado, ligado ao Vitor Adler, nem ligado ao Rodrigo Abreu. Que pudesse ser um voto de Minerva, uma pessoa que pudesse, sem estar ligado a nenhum dos lados, pudesse, com sua experiência e sua sabedoria, tomar as melhores decisões para ajudar a empresa e para ajudar os acionistas. A grande expectativa que nós precisamos ter, e isso precisa ser explicitado na Assembleia, é se essa chapa do próximo conselho vai estar comprometida com os minoritários. E estar comprometida com os minoritários passa por ter uma comunicação regular e mais qualificada com os investidores. Além disso, a empresa precisa tomar atitudes para que a ação suba. A empresa precisa tomar atitudes para que a ação suba. Isso é importante, porque até agora, quem está ganhando dinheiro com a ação da Oi são os especuladores. E muitas vezes a Oi é parte do ruído, é parte da confusão. Tanto que mobilizamos o Instituto Empresa bateu na porta do Ministério Público Federal, bateu na porta da CVM pedindo investigação sobre a Oi, para ver se existe informações que possam estar sendo passadas para a turma da especulação que justifique ganhos fora do normal, né? Na semana que saiu essa nota da proteção emergencial que a Oi buscou, a Oi saiu com um comunicado dizendo que devia 33 bilhões. Isso só fez criar mais confusão no mercado. Já expliquei que nada mudou em relação à dívida, dos 21 bilhões da dívida bruta. Vídeos anteriores eu já falei isso. Mas a confusão foi criada pela Oi, foi amplificada pela Oi. E num dia teve gente que ganhou 32% na queda das ações da Oi. Isso a CVM vai provavelmente botar luz para investigar quem foi que ganhou 32% nessa tarde, uma tarde, 32%. Isso precisa ser visto. Então, esse é o mundo perfeito. Se esse mundo perfeito não puder ser articulado, eu penso que se não houver
possibilidade de negociação entre o Adler e o Abreu, eu entendo que, do meu ponto de vista, só vai me restar a possibilidade de votar na chapa do Vitor Adler, porque eu não estou satisfeito com este conselho que legitima e diz amém para tudo do Rodrigo Abreu. Muito menos com a presença dele agora na chapa como conselheiro, né? Não conheço as pessoas, já falei isso, não conheço as pessoas que estão lá na chapa do Vitor Adler, mas são pessoas que têm currículo. Currículo tem, né? Então a gente tem pessoas aí que todos têm passagens como conselheiros de empresas conhecidas como Camil, Votorantim, CEMIG, Petrobras, Klabin, Grupo Mateus, CPFL, Gol, Vale. Os nomes apresentados têm experiência nessas empresas, na GVT, Morgan Stanley, Bradesco, McKinsey, Indústria Home, são nomes que têm esse tipo de experiência, né? Então não são pessoas desprovidas de qualificação, mas não conheço ninguém pessoalmente, nem de ter acompanhado sua trajetória, não conheço ninguém. O Eduardo Silva, que esteve conosco na live, né, do Instituto Empresa, disse que ficou feliz em ver o nome do Mauro Cunha. Ele viu o nome do Mauro Cunha nessa lista, né? Então, Mauro Cunha, Mauro Gentili Cunha. Ele disse que é uma pessoa que ele conhece e que ele foi ligado aí à proteção dos minoritários e tudo mais. Enfim, vamos observar o que vai acontecer nessa reunião. A Oi divulgou uma nota dizendo que os minoritários querem a destituição do atual conselho. Isso foi divulgado na quinta-feira, dia 16. A Tempo Capital argumentou que é preciso destituir o atual Conselho de Administração. A Tempo Capital está unida aí ao Vitor Adler e a VIC DTVM, que é um fundo de investimentos que é ligado ao Vitor Adler. E eles apresentaram uma chapa concorrente para a eleição do dia 6 de março. Se não puder flexibilizar e chegar a um acordo de formação de uma chapa única entre o Adler e entre o Abreu, Rodrigo Abreu, com 4 membros de cada um indicando, né? Cada um indicando 4 membros, chegaria a 8 e um nono nome seria alguém que pudesse surgir na reunião como alguém completamente distante, tanto do Rodrigo Abreu como do Adler, mas que pudesse contribuir, que pudesse somar nessa composição da chapa do Conselho e tivesse como bandeira a defesa dos minoritários, né? A Tempo argumenta que o Conselho de Administração teve papel importante ao longo de todo o processo da recuperação judicial, mas que se mantém inalterado desde 2018 e que é chegada, portanto, a hora de fazer mudanças, porque há sim, na percepção da Tempo, um resultado insatisfatório na geração de valor para os acionistas. Para justificar, coloca que o valor de mercado da Oi em maio de 2021, antes da venda dos maiores ativos, era da ordem de 10,4 bilhões de reais. E hoje é de 959 milhões de reais. Também coloca que a relação dívida líquida e EBITDA saltou de 1,81 para 5,37 no mesmo período. Em que pese a existência de fatores que fujam ao controle da administração, por conta das ineficiências regulatórias e a deterioração de alguns dos seus mercados, existem outros que estavam dentro de suas atribuições e que não foram tratados de maneira satisfatória, disse a Tempo. Redução de custos, desequilíbrio na estrutura de capital, adequação da companhia à sua capacidade de geração de caixa, novas receitas, esses são apenas alguns dos desafios que precisavam ser endereçados
e que não foram corretamente. Os acionistas também criticam a comunicação da Oi junto ao mercado, alegando que teria havido deficiências na clareza e completude das informações, bem como o relacionamento proativo com o mercado. O momento é crítico para a Oi. Conforme informações divulgadas por ela e pela mídia, a Oi está em iminência de ingressar em uma segunda RJ e passa por um processo de renegociação com seus principais credores financeiros. Sem um projeto claro de reestruturação financeira e com a perspectiva de entregar seus últimos ativos de qualidade em troca de uma sobrevida. A Tempo afirma ter preocupação especial por entender que a composição atual do Conselho não encontraria respaldo na base acionária da Oi, citando a rejeição da proposta inicial do grupamento de ações como fundamento para essa conclusão. Diz ainda que a diretoria não procurou promover o engajamento com os acionistas e que não há nenhuma figura de referência entre os investidores. Por isso, afirma que seriam eles próprios, a Tempo Capital, Vitorada e a VIC-DTVM, que deveriam estar no Conselho de Administração. Dizem que investem na companhia há mais de uma década e têm deveres fiduciários com seus cotistas. Alegam ainda que os indicados na chapa concorrente à administração atual são independentes e têm currículos respeitados. É isso. Então, temos aí as justificativas da Tempo Capital para dar uma sacudida e mudar o conselho de administração da Oi. Seguimos acompanhando, entendemos que, de fato, o atual conselho não nos satisfaz, enquanto acionistas minoritários, não nos satisfaz. Entendemos que a comunicação da Oi é péssima, entendemos que o presidente não se comunica, entendemos que isso tem prejudicado os acionistas. A ação que chegou a 2,50 hoje chegou a 0,11 depois do... Esqueça o grupamento, né? Chegou a 0,11. Então, algo precisa ser feito, não podemos dizer que estamos contentes, felizes, né? E veja que a gente não está falando aqui de plano estratégico, não está falando de execução de plano estratégico, não estamos falando disso. Nós estamos falando de outras coisas que também são igualmente importantes. E que a empresa deveria ter sensibilidade, mas não está demonstrando sensibilidade. Certa feita eu disse para vocês que tem coisas que podem ser boas para as empresas, mas que não são boas para os seus acionistas. Não sei se vocês se recordam dessa frase. E é isso que a gente precisa agora dar uma sacudida, porque a gente precisa seguir no caminho do que é o melhor para a empresa, mas também buscar puxar nessa direção, fazendo o que é melhor para os acionistas também. E a Oi pode sim contribuir para que as ações se valorizem. A Oi pode sim fazer com que essas ações voltem a um patamar razoável e para isso precisa se comunicar melhor e para isso a gente precisa romper essa manipulação que está havendo por parte do aluguel de ações com os especuladores. Especuladores que ficaram muito corajosos. E aí a gente fica questionando se é coragem ou se eles sabem alguma coisa que a gente não sabe. Porque antes da Oi sair da recuperação judicial, o Jacuski dizia que ela ia sair, mas ia entrar de novo numa nova recuperação judicial. Então, como eu não acredito que o Jacuski tenha poderes premonitórios, certamente alguém disse isso a ele, ou seja, um investidor teve acesso a informações de dentro da empresa, óbvio. Claro, como é que o Jacuski ia afirmar isso? Soube de alguma coisa. Assim como o Jacuski soube, será que os fundos de investimentos que estão trabalhando na venda também sabem de coisas? E por isso estão tão corajosos apostando na queda do papel? É sobre isso que a gente tem que refletir, é sobre isso que nós temos que perguntar, é sobre isso que a Oi precisa se explicar e a Oi precisa começar a dar demonstrações efetivas que vai dar um basta a essa farra da especulação e ajudar a ação a subir, porque a empresa também pode fazer isso, ajudar a ação a subir. Está na hora. Aliás, já passou da hora. Seleção de empresa de fevereiro foi divulgada. Se você não acessou, nos procure por e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br. Se você não é assinante, assine, correndo, porque ela já está disponível, certo? Então faça parte
da seleção de empresas. Quero terminar com Warren Buffett. De longe, o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. De longe, o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. Warren Buffett. E ele completa dizendo o seguinte: se investir em si mesmo, se você investir em si mesmo, ninguém pode tirar isso de você. Então, lembre-se disso e procure investir no seu crescimento, no seu conhecimento. Conhecimento é fonte de poder, ok? Mude a sua vida através do conhecimento. A seleção de empresas lhe ajuda a ter mais conhecimento. Nossa mentoria também. Duas coisas que talvez você precisa conhecer: a nossa mentoria e a seleção de empresas. Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.